Eu quero só que os pescadores dessa igreja levantem-se em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, não pego nem numa vara, você é um pescador de homens. Quantos creem nisso, digam amém. Quantos pescadores de homens nós temos neste local, digam amém. Então, sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, dê um aplauso forte, com alegria, com ousadia. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, ainda de pé, eu queria ler as Escrituras Sagradas com você, e eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e partimos para a segunda maratona desta série, esta série que é forte, que é muito tocante na minha vida, e eu espero que esteja sendo tocante na sua vida também. E eu gostaria de ler no capítulo 5 de Evangelho de Lucas, no versículo 4 em diante. Versículo 4, nós vamos ler esses textos das Escrituras Sagradas. Lucas capítulo 5, versículo 4, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém e amém. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça, onde você está. Pai, muito obrigado, Jesus, por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor amado, porque, Deus, a revelação da tua palavra, Pai, nos traz vida. Pai amado, o Senhor, Deus, fala ao nosso coração, e eu peço a Ti que cada um aqui, Deus amado, tenha uma necessidade específica, Pai, que o Senhor possa ouvir, Deus, não a minha voz, mas a tua voz, nesses minutos que vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós. E que seja ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pode sentar, irmãos. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar essa palavra, segunda mensagem da série, Catching the Fish. Para aqueles que não sabem inglês nada, eles já aprenderam pelo menos o título da série das mensagens, Catching the Fish, que é o quê? Pescando peixe, pescando o peixe, E é muito bom a gente poder ouvir a voz de Deus através das Escrituras e através de textos que nos revelam e fazem um chamado para a nossa vida. No dia de hoje, eu quero ressaltar dentro desse mesmo texto e contexto que começamos semana passada, falamos sobre esse chamado, sobre Jesus operando, sobre... Alguém lembra, por acaso, da última palavra? Só por acaso a gente falou sobre fracasso e sucesso. Os pescadores foram do fracasso de uma noite para o sucesso da maior pescaria que eles tiveram na vida deles. E existiu um elemento que balanceou os dois, que foi o quê? Quantos lembram? Ai Jesus, fé. Obrigado, minha filha, é uma benção essa menina, Menina de Deus, lembra a palavra do pai, que é uma beleza, Fé.
um elemento. Por quê? Porque eles disseram assim: sob a tua palavra, Jesus, nós vamos lançar essas redes em águas mais profundas. Sob a tua palavra, mesmo que nós sabemos já como pescar, nós já sabemos todo o contexto, nós fazemos isso a vida inteira. Se tem algo que nós sabemos, Jesus, é pescaria. Nós temos controle absoluto dessa história. Mas porque o Senhor está falando, eu vou fazer. E eles partiram de uma noite de fracasso para uma noite de sucesso, porque eles ouviram a voz de Deus, porque eles entenderam a mensagem do Senhor Jesus para a vida deles. E hoje eu quero ressaltar, aqui dentro desse texto, quando quase no final da experiência, aqui no versículo 10, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém é pescador aqui de alguma coisa? Não precisa ser de peixe, caça alguma coisa, nem que seja minhoca, sei lá. Né? Alguém pesca de verdade aqui peixe? Peixe, né? A diferença de pescar um lambari e pescar sei lá, um peixe grande aí, cara, me ajuda. Um pintado. Olha que bonito o nome, gente. A diferença? Completamente. Há vários tipos de pescaria. A diferença entre eu pescar um peixe e pegar uma galinha no galinheiro, irmão, que é caçar uma galinha. Alguém já caçou galinha no galinheiro? Os mais velhos, né? É uma operação fácil ou difícil? Mas ele está ali, não volta. Mas o negócio é difícil, porque você pega e o bicho vaza. Estava o Eduardo ontem aqui mostrando as fotos da pescaria dele. Isso aqui, pastor, é o maior peixe que eu já pesquei. 35 quilos. Estava ele com a foto assim, né? Eu pensei, nossa, né? Qual foi a peixaria que você comprou isso, filho, né? Não, pesquei, né? Fomos lá, pagamos num lugar lá e só tinha, os peixes estavam tudo lá, já pronto para você pescar. Eu falei, né? Era um tanque já cheio de peixe, pescando no aquário, né? Assim é fácil, irmão, Quero ver no mar aberto, né? Quero ver pescar peixe que está lá na sua vidinha. Mas a pergunta para você hoje é: que tipo de pescador você é? Como assim, pastor? Nunca peguei numa vara. Mas agora vamos supor que eu e você somos aqui Simão Pedro, aqueles que foram chamados, comissionados a serem pescadores de homens. O que é ser um pescador de homem? Irmão, Jesus estava falando para ele, falei: Simão Pedro, da mesma maneira que você pesca peixes, da mesma maneira que você vai ao mar, da mesma maneira que você lança a isca, que você lança as redes, da mesma maneira você vai ser usado pelo Senhor, no meu nome, só que agora para alcançar e pescar, em outras palavras, você vai sair para o mundo e tirar homens do mundo, do reino das trevas, para o reino da luz. Para pensar, irmãos. Quando você tira um peixe do mar, você está tirando o peixe do habitat natural dele, da vida que ele tem, e você remove ele da onde ele está vivendo e traz para um outro habitat, que é o seu. Quando Jesus fala isso, eu vou fazer você pescador de homens, não é que eles iam sair com anzol, laçando tudo quanto é homem no meio da rua, não. Mas agora, eles foram comissionados a tirar pessoas das trevas, da morte eterna, para o reino da luz, da vida eterna, aleluia. E esse chamado é para mim e é para vocês, nosso chamado. Se tem algo que Deus nos chamou é sermos pescadores de homens, proclamarmos o Evangelho, falarmos de Jesus, catching the fish. Irmãos, quer você queira, quer você não queira, você uma vez que aceitou Jesus e você aceitou o chamado do Senhor, você e o Senhor Deus está contando com a sua vida para que você seja um pescador de homens. A pergunta é não é se você é ou não, a pergunta é que tipo de pescador você é no reino de Deus. Por quê? Porque, irmãos, eu separei pelo menos 3 tipos de pescadores, e eu dei nomes a eles.
E o primeiro pescador que eu quero falar para vocês é o pescador múmia. Como é que é o pescador múmia, pastor? Pescador múmia é aquele cara que pega e vai pescar. Vou pescar. A pescaria hoje vai ser boa. O mar está bonito. Não está dando peixe hoje, não sei o que acontece. A vara, eu trouxe uma vara, lógico. Pescador múmia. Você acha que um pescador assim pega algum peixe, irmão? Pescador múmia, irmão, basicamente, ele fica orando todo domingo para que um peixe pule do mar e caia na frente dele. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Não sei, acho que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele não me chamou para ser um pregador, sei lá, um cara da moda aí. Diga um cara da moda aí, gente, me ajuda. Um Joel Osteen da vida. Ele não me chamou para... Não. Mas irmãos, nós somos pescadores. Jesus nos comissiona. E o que você tem apresentado para ser um bom pescador? Tem gente que está nessa situação. Vai para a praia. Vai para o mundo. Vai para aí. Mas não tem um equipamento. Não leva nada. Não tem nada para oferecer para que o peixe seja pego. Não tem absolutamente nada. Não sai dali do chão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pescador múmia. Impossível querer ser um pescador de homens se você não sai da cadeira da praia, se você não sai da esteira da praia. É impossível você querer ser um pescador de homens se você não larga o barco. Fica cuidando aqui do seu mundinho, da coisinha aqui, e o mar está aí, os peixes estão aí, as almas estão indo para o inferno, e Deus conta com a tua vida para que você seja um pescador de homens. Mas eu talvez seja que nem Simão Pedro. Lembra no texto? Vou fazer você pescador de homens. Eles largaram a pescaria, largaram o barco, viraram as costas e seguiram os passos do mestre. Impossível, irmãos, querer ser um pescador de homens, se você não muda a sua mente. Romanos 12, 1 e 2 fala o seguinte: porquanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Sabe o que é se oferecer em sacrifício vivo, irmão? É eu entregar minha vida inteira para Jesus. Eu rogo-vos, pelo amor de Deus, eu estou pedindo para vocês, eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, que se dediquem, que se santifiquem, que busquem a Deus, que tomem atitude, que larguem aquilo que te prende e sigam em frente. Pare de ser múmia. Santo, agradável a Deus, este é o culto racional. Irmãos, quando a gente se reúne em culto aqui, é porque a gente quer suportar uns aos outros, é porque a gente gosta de estar junto, é porque a gente proclama o Evangelho, porque Jesus fala lá em Hebreus, a palavra de Deus fala em Hebreus, não deixe de se congregar, não deixe de andar junto, é plano de Deus isso aqui. Mas o nosso culto racional vai muito além de domingo das 7 às 9. O nosso culto racional é a nossa vida integralmente apresentada na mão de Deus. Eu ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho. Eu respeitar o pai e a mãe, eu honrar o pai e a mãe. Tem gente que não honra pai e mãe.
Tem gente que fala mal educadamente com o pai e com a mãe, e quer ir bem na vida, não vai, irmão, desculpa. A Bíblia diz assim, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, e step in, deixar de ser pescador, que não se equipa, que não, sabe, deixa as coisas para trás, é usado, e ele fala assim, não se amodem ao padrão deste mundo, Romanos 12:2, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, fale a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se quer sucesso na sua vida, quantos querem, diga amém? Quantos querem uma boa vida, diga amém? Quantos querem experimentar a agradável vontade de Deus na sua vida, diga amém? E a perfeita vontade, sabe o que precisa, irmão? Renovação de mente. Não se conformar com os moldes, e os moldes, irmãos, é uma forma que é apresentada no mundo aí fora, no mundo fora da palavra de Deus. Por isso, para que a gente não seja múmias, pescadores, que nem esse cara que eu representei aqui primeiro, para que eu não seja alguém inerte, que não faz diferença nenhuma no mundo espiritual. O coitado do cidadão aqui não tem nem bucket para botar peixe, não tem latão, a vara não tem linha, não está preparado, não toma uma ação proativa para se preparar para a grande pescaria que Deus quer fazer na tua vida. Irmão, não se conforme de passar 6 meses e não falar de Jesus para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas. Não se conforme de passar 1 ano e você não trouxe um visitante para a igreja. Sabe por quê? Porque você nunca falou para ninguém de Jesus. Sabe por quê? Porque a renovação da mente está cauterizada. E eu só estou olhando e apreciando a beleza da vida de Jesus. Ah, que bom, que lindo. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que Jesus falou, sereis minhas o quê? Testemunhas. Imagine, se você saísse numa segunda-feira do trabalho, passasse aqui na esquina, e visse o pastor André numa boca de fumo assim. Falei isso mesmo, boca de fumo, fumando maconha, numa esquina. Sabe o que você ia fazer? Primeira coisa que você ia fazer, irmão? Você ia contar para todo mundo. Você ia contar para todo mundo. Conhece aquele papo? Irmã, você não sabe, não é para contar para ninguém, tá? Eu nem posso falar quem me contou, mas eu vi o pastor de André, estava numa esquina fumando maconha, olha, vamos orar por ele, pela pastora, coitada da pastora, mas você viu que a pastora é bobinha, né? E assim vai, irmão. Mas quando Jesus entra na vida, e quando eu tenho um relacionamento pessoal com Ele, e Ele fala comigo e eu falo com Ele, irmão, eu não consigo ser múmia. Sabe por quê? Porque é algo que mexe dentro do nosso interior. Irmãos, para a gente chegar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós precisamos ser aquela geração que sai do processo de ser micro-ondas. Hoje em dia a gente vive assim. Nós temos que sair, porque hoje em dia nós vivemos uma geração que não quer mais viver processo, ela quer ter resultados imediatos, sim ou não? Pastor, eu quero pregar. Irmão, que lindo. Quantos cursos bíblicos já fez? Nenhum. Sério? Vai estudar a Bíblia, vamos orar. Clássico. Pastor, já tive isso aqui na igreja. Final de culto, segundo dia do irmão na igreja. Pastor, quero tocar teclado. Você toca teclado, irmão? Não, mas eu quero aprender. Deixa eu te confessar, pastor. O meu sonho é estar lá no palco com vocês. E tocar, Falei, irmão, que joia, que legal. Vai aprender teclado. E se for da vontade de Deus, a coisa vai caminhando. Mas compra o teclado primeiro, né? Toma passos. Mas irmãos, a gente está numa síndrome de que a gente quer resultados, mas não quer processo. A gente não quer pagar preço, a gente não quer se dedicar, a gente simplesmente quer resultados.
Mas Deus não trabalha assim, irmãos, com a gente. A gente tem que, muitas vezes, olhar para o nosso coração e falar: Senhor, eu quero ser pescador de homens, mas eu não quero ser um pescador que nem esse primeiro tipo. Uma múmia. Múmia fala, irmão, sim ou não? Múmia se mexe, sim ou não? Um evangelista, alguém que ganha almas para Cristo, ele precisa o quê? Ser alguém que fale de Jesus. Ser alguém que ande conforme o Mestre. Renovação da mente, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês nessa noite. Em nome de Jesus, que não sejamos igrejas múmias, que entra mudo e sai calado. Mas tem um segundo tipo também que eu quero compartilhar. Quantos crentes múmias nós temos aqui? Diga amém. Glória a Deus, está acordado pelo menos, aleluia. Sempre tem aquele que está, amém, amém, né? Não, ninguém está dormindo, glória a Deus. Então só para uma dinâmica que olha para o teu irmão e fala assim: não seja uma múmia, irmão, pelo amor de Deus. Irmão, mas tem um segundo tipo de pescador que eu quero falar com vocês hoje. Sabe qual é aquele pescador? O pescador oba-oba. Sabe qual é o pescador oba-oba? Ah, esse é muito bom, irmão, pescador oba-oba. Por quê? Porque o pescador oba-oba é aquele famoso pescador do Norex. Ele parece, mas... Denorex. Não é nem Donorex, é Denorex. É que eu lembrei do homo. Jesus amado, né? Pescador Denorex. Ele parece, mas ele não é. Ele pega aquela cadeirona dele de pescar. Ele leva a vara, porque agora ele parece um pescador. Ele não sabe direito como é que faz esse negócio. Ele fica lá, parece eu aqui, irmão, sofrendo com ele, está amarrado o negócio aqui. Você vai lá, ele pega a outra aqui, vamos fingir que isso aqui tem... Não, vamos pegar aquela que é melhor. A pastora aqui cuidar do vaso, eu estou cuidando. Isso aqui tem linha. E daí ele pega, e ele tem aqui, ó, uma varola bonita, vermelha, fancy. Primeira coisa que ele faz o quê, irmão? Ah, isso! Uma selfie! Daqui, porque a gente precisa falar esse negócio aqui. Ele pega aqui, não precisa nem tirar, né? Aqui. Ele pega, faz aquela pose de pescador, aquela pose de crente, aquela pose de cristão, aquela pose de que ele é o maior evangelista da face da terra. E daí ele faz assim, e pega assim. Tá! Mas ele não se deixa bater por uma cadeira. Ele para aqui, ele fica em pé. E ele pega essa vara, e ele pega e joga, pá. Mas sabe o que caracteriza esse pescador oba-oba? Parece, mas não é? Ele joga a vara. Mas a vara não tem o que, irmão? Não, o anzol tem. Não tem isca. Você já parou para pensar aquele... Tem uma foto na tela do peixinho lá, Pedro. É aquele molhador de anzol. Não, de minhoca, não tem minhoca. Você acha que esse peixe morde essa isca, sim ou não? Sério que você acha que não? Mas ele tem a vara, ele tem o sticker, Jesus te ama. Ele tem a camisetinha, sou de Cristo. Mas não tem isca, irmão, não tem consistência. Não tem algo que a gente precisa para ser pescadores de homens. Ele não tem a essência da pescaria, porque peixe nenhum morde isca vazia. Anzol sem isca. E Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, ele fala muito sobre esse cidadão que eu estou falando aqui. Sabe por quê, irmão? Porque infelizmente em muitas áreas, e eu me incluo nela,
A gente pode correr o risco de virar um cidadão que Jesus combateu veemente no capítulo 23, que eram os senhores da lei, os fariseus. Aqueles caras que pareciam, mas não eram. Jesus chegou ao ponto, no capítulo 26, versículo 27, a falar assim: olha, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, em outras palavras, falsos. Parece, mas não é. Por quê? Vocês são como sepulcros caiados. São o quê? Bonito por fora, mas por dentro estão cheios do quê? Ossos e de todo tipo de imundícia. Em outras palavras, contextualizando na nossa realidade, você por fora se diz cristão, você por fora se diz levar a palavra de Deus, você por fora até talvez sirva na igreja, mas por dentro não tem essência, não tem verdade naquilo que você está falando, irmão. Em nome de Jesus, não seja esse pescador, não seja e não se permita ser aquele por fora, bela viola, por dentro... Quando já compraram um bom bolo por fora, o pão, que por fora estava uma delícia e quando abriu estava estragado por dentro? Alguém já passou essa experiência? E qual é essa experiência que nós temos? Você vai com sede ao pote, você corta o negócio. Eu achei que era, mas não é. Quando a gente não é, irmãos, a gente não consegue pescar peixe. Sabe por quê? Porque está faltando essência, está faltando a isca no nosso anzol, está faltando aquela minhocona ali, bonita, gorda, onde o peixe vai olhar e fala, o que é isso que você tem que eu não tenho? Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo aí fora, ele está com sede, fome. O mundo aí fora, eles estão morrendo diariamente. Nós temos andado por aí. Eu e a pastora temos andado por aí pelo mundo afora. Nós temos se enfiado em muitos círculos por aí nesta cidade. E sabe o que a gente vê? É gente morrendo. Por fora está até maquiado. Roupa tal, parece que por fora... Mas quando você começa a conversar, quando você olha olho no olho, quando você levanta uma questão que mexe com a vida, sabe o que acontece? Está morto por dentro, está carecendo de alimento, algo que faça renascer o espírito, aleluia. A minha isca é de mentirinha, como é a tua isca? Eu ouço a palavra, mas não pratico, então a minha isca está de mentirinha. Eu tenho o Senhor comigo e caminho na verdade, então o Senhor é a minha isca. O Espírito Santo habita em mim ou não habita? Eu tenho usado isso no meu dia a dia, ou não tenho usado? Ter vara, irmão, ter cadeira, ter balde, não te faz um pescador, somente te faz um pescador, oba. Ai pastor, estou ofendido. Não é para ficar ofendido não, irmão. Porque antes de te chamar de crente oba, talvez, Deus me chamou. Falou, André, tu está sendo oba em muitas áreas da sua vida, em muitos momentos da sua vida. Ah pastor, mas você não, porque o pastor é perfeito, sim ou não? Não. A Bíblia fala assim, nunca falte azeite na tua candeia, nunca falte relacionamento com Deus, nunca falte experimentar, andar com Jesus. Irmãos, eu não posso testemunhar algo que eu não vivo, que eu não vi. Como eu vou ser testemunha de Jesus se eu não falo com Ele? Como eu vou ser testemunha de Jesus se Ele não anda comigo e eu não sinto Ele, e eu não vivencio Ele? Eu não estou falando de religião, eu estou falando do Cristo vivo, ressurreto, e o Espírito Santo de Deus está aqui falando ao teu coração nessa noite. Não seja um pescador oba-oba, não seja alguém que senta na cadeira e fica brincando de pescar, brincando de crente, brincando de religião, brincando de vir para a igreja, brincando de cantar, mas não sente nada do que canta. E ainda fala assim, ministra Leila desafinou hoje, se viu a calça dela?
Pastor orou muito hoje no culto. Pastor está de camisa preta, sem manga. A irmã fulana de tal passou e não me deu oi. E a mente começa a vagar de várias formas, e menos o culto racional ao Senhor, o nosso Deus, que tem que ser feito, que tem que ser realizado. É feito, irmãos. Nós temos que cuidar, porque é uma batalha do homem exterior e o homem interior, o nosso homem espiritual com o nosso homem carnal. No espírito estamos perfeitos, na carne ainda lidamos com a alma, com os nossos sentimentos, com o nosso próprio temperamento. Nós precisamos nos despojar, renovar a mente todo dia em nome de Jesus. Não seja um crente, um pescador oba-oba. Quando o peixe está com fome, ele procura o que vai alimentar. Quando o espírito está faminto, ele procura algo para alimentá-lo, irmãos. Aí fora está cheio de gente rogando a Deus para encontrar um pescador para ser pescado. Sabia disso? Hoje, domingo à noite, está cheio de gente pedindo a Deus para encontrar alguém como você, que possa dar algo para a alma, para o espírito dele, para que ele viva de novo. E eu deixo eu falar uma coisa. Jesus não vai fazer o que você tem que fazer. Ele pode levantar uma pedra para fazer, mas aquilo que ele deu para mim fazer, só eu preciso fazer. Deus te criou com qualidades únicas, com características únicas, com um perfil único, para que você seja usado na presença dele para ser um pescador de homens. E eu creio, em nome de Jesus, que nesta casa, nesta reunião, nas pessoas que escutam online hoje, nós temos nem pescador múmia e nem pescador oba-oba, mas nós temos pescadores de homens neste lugar, em nome de Jesus, vivos. E como é que é pescador de homens, pastor? Irmãos, é mais ou menos aquele terceiro cidadão ali, que vai ficando incrementado. By the way, obrigado aos jovens que fizeram aqui a nossa decoração do mar aqui. Tá bonitinho, irmãos? Tá legal? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida deles. Se dispuseram, Hoje rolou vara de tudo quanto é canto aí. E vai ficando melhor. Vai ficando melhor a cada domingo. Tem mais 2 domingos ainda. Mas o terceiro, irmãos, é aquele pescador que vem com uma cadeira decente, que não vai quebrar em nome de Jesus. Dá para pular, irmão. Não, stop, não exagera. Tá bom, não exagera. E ele tem a vara dele. E eu não vou jogar a vara para não machucar ninguém, obviamente. Mas, ai, Jesus me ajuda. Eu ia botar uma minhoca aqui, irmão, mas não rolou hoje. Mas a vara dele, irmão, é uma vara de verdade. Tem anzol. E naquele anzol ali, irmãos, tem uma isca. E qual é a isca, pastor? Chama-se Espírito Santo de Deus. Aonde Jesus passava, havia cura, havia salvação. Aonde Jesus passava, os peixes faziam fila para morder a isca, irmão. As redes são lançadas e os peixes são salvos, tirados do habitat deles. Aonde eu e você passamos, aonde eu e você falamos, aonde eu e você interagimos, sabe o que tem que acontecer? Salvação, cura, libertação. Tem acontecido isso na tua vida? Você tem sido pescador de homens? E aqui está o bucket, que significa o quê? As iscas, reservas. E aqui é minha vida com Deus. E aqui nesse lugar sempre tem que estar cheio, reservado do Espírito Santo, para que o dia que um dia mal vier, sabe o que acontece? O dia que o meu cansaço bater, eu tenho verdadeiro supply. Eu tenho o quê? Supply em português é reservas. Eu tenho reservas no Senhor, eu tenho palavra no Senhor, eu tenho condição no Senhor.
porque Deus me chamou para ser um pescador de homens. Talvez você esteja aqui nesse lugar hoje, irmãos. Jesus falando sobre a parábola dos talentos, ele falou assim que Deus dá talento às pessoas. E o reino dos céus é como aquele senhor que vem cobrar o talento. E aquele que multiplica e usa aquele talento, o Senhor dele fala algo que eu espero um dia escutar do Senhor. Ele fala assim, olha, servo bom e fiel. Mateus 25, 21, ele fala assim, e o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, nós precisamos ser esses servos, aonde quando o Senhor olha para a nossa vida, Ele não olha o exterior, mas Ele olha o que? O interior. O profeta Samuel, quando foi ungir Davi, ele vai na orientação do Senhor, e ele chega para Jessé, que era pai de Davi, e fala, me mostra os teus filhos. Mostrou o primeiro, não é esse, mostrou o mais alto, não é esse, mostrou o terceiro, mostrou 7, os 7 filhos. O profeta falou, não é nenhum desses, não tem mais nenhum filho. Tem o Davi, mas ele é o caçulinha. Manda trazer esse menino para cá, porque Deus já tinha falado com ele que o homem, ele vê o quê? A aparência, mas Deus, ele vê o quê? O coração, irmãos. E se você está aqui num domingo à noite, vamos dar licença, né? Você vive aonde? Qual é o nome da sua cidade? Você mora onde todo mundo vem passear, irmão. Quem vai no Brasil sabe, né? Você morou aqui, já acha que você é rico, para começar a história, né? Marajá, mora no terra da onde todo mundo gostaria de morar. Mas isso não quer dizer nada, irmão. Porque nesse lugar onde é a terra do sonho, da magia e dos parques, há cheio de gente chorando, sofrendo, há cheio de gente deprimida, há cheio de gente angustiada. E Deus quer usar a tua vida para ser um pescador de homens. Deus está procurando um coração sincero, íntegro, e fala, Senhor, eu não sei pegar na vara, Senhor, mas eu quero ser um pescador. Usa minha vida, usa meus lábios do jeito que eu sou. Eu quero falar a experiência que eu tenho tido com o Senhor. Eu quero fazer que nem Pedro. Eu quero largar todas as minhas coisas, e essas coisas podem ser a minha timidez, pode ser a minha inércia, pode ser a minha questão de não conseguir se mover. E fala, Senhor, eu nunca pesquei um peixe na verdade, mas eu vou começar hoje. Usa os meus lábios, usa a minha vida, dá palavras dos meus lábios para que eu fale e as pessoas sejam tocadas. Irmãos, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo está derramado sobre a tua vida quando nós andamos na palavra e usamos e exercitamos a palavra de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que você não é um pescador um pescador múmia, você não é um pescador oba-oba que quebra a cadeira no meio do discurso, mas você é um pescador de homens. Quantos creem, digam amém? E pescador de homens, irmãos, cai na categoria de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e essa é a descrição que Deus faz de você nessa noite. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quantos aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida aqui nessa noite? Digam amém. Amém. Essa palavra é para você, meu irmão. Mas para que a gente é isso tudo, que é tão bonito? Para o quê? Anunciar as grandezas daquele que os chamou da onde? Das trevas para a... Jesus amado. Irmão, você não tem esse título todo, geração eleita, o pessoal fica chique, né? Sacerdote, eu sou realeza agora, sou santo, ai meu Deus do céu, sou exclusiva de Deus. Para quê? Para fazer campanha, para ganhar Ferrari 0? Não! Para eu ter uma vida de rei nessa terra? Não!
Você foi chamado, irmão, você foi chamada, minha irmã, para que você seja um anunciador das grandezas daquele que o chamou. Quem o chamou? Deus o chamou. Antes, vocês nem sequer eram um povo, irmão. Deus está falando aqui para o povo dele. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Quantos receberam a misericórdia de Deus aqui? Digam amém. Aleluia. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, aonde? Tem gente que está levando um susto agora. Como que? Estrangeiro. Fala estrangeiro. E peregrinos. Sabe o que é estrangeiro, irmãos? É quando você não é desse lugar. Quando você nasceram no Brasil, levanta a mão. Tu é estrangeiro aqui nessa terra, sabia? Ah, eu sei, pastor. Oh, meu Deus do céu. Como eu sonhei ter nascido na América, né? Sonho com aquela cidadania, assim. José da Silva was born in United States of America. What's your name? José da Silva. Are you American? Sim, eu sou. Hã? Nós somos estrangeiros nessa terra. Sabe por quê? Porque não somos cidadãos do mundo. Somos cidadãos dos céus, aleluia. Somos cidadãos da eternidade com Deus. E peregrinos, quem que é peregrino? O peregrino é aquele que não tem morada fixa, irmão. Está andando de um lado para o outro, está passando sobre o lugar. Eu e você não somos eternos nesta terra, mas temos uma eternidade para viver, aleluia. Nós somos aqueles que foram chamados, somos aqueles que foram consagrados, foram aqueles que fomos escolhidos para sermos pescadores de homens. E sabe qual é interessante, irmão? Que Pedro, quando foi chamado nessa ocasião, sabe quanto tempo levou para ele fazer a primeira pregação dele, para a vida se converterem? 3 anos. 3 anos ele largou tudo, e começou a andar com o mestre. E começou a ver o que Jesus falava, e começou a caminhar com os passos de Jesus, e começou a ser aquela testemunha ocular daquilo que Jesus fez, daquilo que ele executou, mas chegou ao ponto até dele negar a Cristo antes da crucificação. Você é aquele que estava com ele? Não, eu não sou. Jesus morre, ressuscita, aleluia, vive para sempre. Eles veem Jesus ser elevado aos céus. Jesus vai e volta para Jerusalém, não saia de lá, até que o meu espírito desça. Atos declara isso com muita propriedade, Atos capítulo 2, e ele fala: assim que desceu o Espírito Santo de Deus, aqueles homens começaram a falar em línguas estranhas, línguas de outros povos, o Evangelho começou a ser proclamado. E no capítulo 2, versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, na primeira pregação desse homem, que 3 anos atrás ouviu a voz de Jesus, largou o peixe, largou o barco, e diga assim: eu vou seguir a Jesus, para onde quer que Ele vá, aleluia. Eu sou peregrino nessa terra. Eu não sou alguém que tem uma casinha no endereço tal, lá no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, irmão. Deixa eu falar uma coisa: para onde você vai depois dessa terra, essa casa vai ficar, a tua roupa vai ficar, você não vai levar nada desse mundo, porque a palavra diz que nu viemos e nu partiremos dessa terra. Nós vivemos a vida inteira atrás de coisas que nunca vamos levar para a eternidade. Nós trabalhamos e nos enfiamos em questões que vão ficar aqui o dia que partimos dessa terra. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós vivemos uma mentira nessa sociedade. Nós vivemos uma mentira pregada aí atrás e nós acreditamos na mentira. Tem um texto que eu gosto muito, eu quero ler para vocês. Entre a verdade e a mentira. E um dia diz que certa vez a mentira e a verdade se encontraram. E a mentira disse para a verdade: bom dia, dona Verdade. E a verdade foi conferir se realmente o dia era bom. Deu uma olhada, olhou para o alto e viu que as nuvens, e não havia chuva, havia pássaros cantando ali naquele lugar. E ao ver que realmente tratava-se de um bom dia, respondeu a mentira: bom dia, dona Mentira.
A mentira prosseguiu no bate-papo com a verdade. Está muito calor hoje. E a verdade, percebendo que a mentira estava certa pela segunda vez, deu uma relaxada. A mentira então convidou a verdade para um banho de rio. Despiu-se suas vestes, pulou na água e olhou a mentira lá do meio da água, olhou para a verdade e disse assim: vem a verdade, a água está uma delícia. E assim que a verdade, sem suspeitar, tirou as suas vestes e mergulhou naquele rio, a mentira saiu da água, vestiu-se com roupas de verdade e foi-se embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se as vestes da mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E desde então, e é por isso que, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade, do que a verdade nua e crua. Olhe bem para mim. Sabe qual é a verdade? É que daqui a 30 anos, talvez metade dessa igreja não esteja mais nessa terra. Qual a mentira? Que nós vamos viver aqui para sempre. A verdade é que daqui a provavelmente 40 anos eu não vou estar aqui pregando mais. A pastora não vai estar aqui fazendo a oração dela. Porque o tempo passa. A verdade é essa. A mentira diz que nós vamos ter o tempo todo da vida para desfrutar nessa terra e aproveitar bem essa terra. A verdade, irmãos, é que tudo aquilo que nós plantamos na carne, nós colhemos na carne. E tudo aquilo que nós plantamos no Espírito, nós colhemos no Espírito. A verdade é que existe um Espírito Santo Consolador neste lugar, nesta hora, que está falando ao teu coração, falando assim: olha, filho meu, filha minha, deixa a mentira que você está vivendo de lado, e venha viver a verdade, que é Cristo ressurreto, que é o Espírito Santo de Deus, que consola a nossa vida, que nos dá vida nova, e é capaz de fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Jesus está falando aos seus discípulos, e ele falou assim: olha, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. E os discípulos: Jesus, mas como é que a gente vai saber qual caminho a gente vai seguir? E Jesus olhou para eles e disse assim: eu te digo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Há só um caminho, irmãos, para o sucesso da nossa estrada aqui nessa vida, e esse caminho é andar na verdade de Jesus. Esse caminho é obedecer aos preceitos do Senhor. Esse caminho é fazer a vontade do Pai. Esse caminho é a gente rejeitar toda mentira desse mundo entubada de verdade, tentando ser a verdade, aonde o que importa é eu viver agora, onde a família não tem mais importância, aonde o casamento é uma instituição falida, aonde nós temos que curtir a vida adoidado. Essa é mentira posada de verdade. Mas eu quero te chamar nessa noite para viver a verdade do Evangelho, nua e crua, porque Deus nos instituiu nação santa, sacerdócio real, aqueles que vão proclamar a palavra da verdade, e aqueles que vão ser pescadores de homens. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Sei, Deus, que o impossível não existe, Pai amado. E talvez hoje, nessa noite, Pai, essa palavra bateu forte nos irmãos da mesma maneira que bateu na minha vida, Pai.
E nós, Pai, não queremos ser múmias, nós não queremos ser aqueles que levam o Senhor no oba-oba, mas nós queremos ser verdadeiros pescadores de homens, que usam nossos dons e talentos, que usam a nossa vida por completo para dar honras e glórias ao Teu nome. Pai, eu sei que o Senhor tem atravessado e colocado vidas na nossa vida, Pai. Pessoas à nossa frente, Pai amado, para que nós sejamos aqueles que vão anunciar as boas novas. Para sermos aqueles, Pai, que vão chamar do reino das trevas para o reino da luz. Tantos talentos jogados aqui neste lugar, tantas qualidades, tantos tesouros colocados nas mãos dos Teus filhos nessa noite. E eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor hoje, Pai amado, traga confirmação no coração dos Teus filhos. Pai amado, que o Senhor hoje, Pai amado, possa fazer com que esta palavra mexa no interior, Deus, para que nós não sejamos aqueles esperando o acaso para poder ser pescador, esperando talvez que peixe venha na nossa mão sem a gente fazer nada, e nem que a gente seja aqueles que só são por fora, mas pelo interior está podre, está longe, está seco. Que nós sejamos, Pai, verdadeiramente homens e mulheres que proclamam a palavra da verdade, que vivem uma vida reta, que vivem uma vida de testemunho íntegro na Tua presença. Pai, que milagres aconteçam nesta semana. Pai, que sejamos ganhadores de homens, pescadores de homens, e que o Senhor, Pai, possa transformar a nossa mente e nosso coração. Oh Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, Senhor. Chamo a existência ao que não posso ver. Fale para Ele. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração. Você é capaz de fazer essa oração nessa noite? De todo o coração. Digo a mim mesmo, meu clamor insistente no altar. O meu clamor insistente no altar. Eu creio, Pai amado, que move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. O Senhor pode curar tuas feridas essa noite. Tens o poder de curar. Quando ouse a tocar o Senhor nessa noite, irmão. Te tocar. Ouse a tocar o Senhor nessa Se noite. não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob Tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Se você hoje gostaria de reconciliar teu compromisso com Deus, de ser um pescador de homens, não um cristão meia boca, de olhos fechados a igreja toda, eu queria que você levantasse suas mãos onde você está. Eu quero fazer uma oração com você, para que você seja um pescador de homens, para que o dia que o Senhor chegar até você, você possa: Senhor, meus talentos foram usados, Pai amado, minha boca foi usada, tudo que o Senhor me deu eu coloquei, Pai amado, na Tua disposição. Pai amado, nessa noite, Pai, eu quero orar por cada mão que se levanta, Pai, cada um, Deus amado, que nessa noite ouviu a Tua voz, Pai amado, ouviu a Tua doce voz nessa noite. E Deus, eles, Pai, com o coração contrito, Pai amado, eles se colocam na Tua presença, porque eles entenderam o Teu chamado. E nessa noite, Pai, eles querem deixar, Pai, de lado todas as coisas, Senhor amado, que têm impedido o agir do Senhor na vida deles. Pai amado, eles colocam diante do Senhor, Pai amado, Pai, seus dons, talentos, Pai amado, eles se colocam como porta-vozes, Senhor amado, das boas novas de Cristo. Pai amado, nós trazemos a existência, Pai amado, Pai, porque eles não chegaram a Orlando, eles não chegaram onde eles estão, para ser apenas, Pai amado, mais um na multidão, mas o Senhor os chamou para ser pescadores de homens, aleluia.
Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nesta noite nós nos revestimos do Teu poder. Pai, nós nos revestimos, Pai amado, da Tua autoridade. Autoridade que vem dos céus e não vem de homens. Autoridade que vem da Tua palavra sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Pai, muitas vezes achamos que é impossível sermos aqueles como o apóstolo Pedro, que numa pregação convenceu 3.000. Mas Deus, o Senhor não está olhando a quantidade, o Senhor está olhando o coração, Pai amado. O Senhor não vê como o homem que vê a aparência, o Senhor vê o coração, aleluia. E o impossível, Deus, eu sei que o Senhor vai realizar na vida de cada um dos meus irmãos. Levanta a tua voz e diga: o impossível não existe, o impossível não existe. Creia naquilo que você está cantando. O impossível não existe para mim. Você é um pescador de homens, declare isso em nome de Jesus. O impossível não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. Todas as coisas vão ficar para trás essa noite, e Deus vai te capacitar, irmão. Oh, em nome de Jesus. Não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Declare. Creio. Se eu creio. Sim, eu creio. Oh. Creio. Sim, eu creio. Oh, Pai, eu creio. Creio. Sim, eu creio No meu Deus. Oh, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você declare agora comigo, com uma palavra de fé, falando assim: eu sou um pescador de homens. Olhe para o irmão do teu lado e fala: você é um pescador de homens. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar e vamos continuar no final do nosso serviço de culto em nome do Senhor Jesus.